Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Clarice, sou advogada na área de Direito de Família e Sucessões. Também sou psicanalista. Atuo um pouco na área de Direito Penal relativamente à Lei Maria da Penha, que trata da violência contra as mulheres, né? E, antes disso, fui durante 30 anos da iniciativa privada, onde eu trabalhei, na grande maioria, com as mulheres. De onde eu tirei todas essas histórias que eu pretendo, ao longo dos tempos, trazer aqui para vocês conseguirem fazer alguma reflexão, tirarem alguma coisa que possa ser útil a vocês. Então, eu espero que Deus abençoe a semana com muita sabedoria, com muita luz, com muita proteção. Tá certo? E a nossa história de hoje trata de uma senhora que trabalhou comigo e ela tinha 2 filhos. O mais velho, uma criança de 13 anos, mas com uma mentalidade de 5 a 6 anos, era um menino autista, né? E uma filha de 8 anos totalmente normal. E essa senhora tinha assim uma resiliência, uma paciência, uma sabedoria para tratar com aquela criança, né? Que seguramente ficou assim marcado no coração de todas as pessoas que conviveram com aquela mulher. Porque a partir dela, eu estou muito segura de que Deus nunca dá um peso maior do que aquele que você consiga carregar, né? E Deus também sempre dá para essas pessoas que cuidam de seres especiais, mas que no fundo elas é que são especiais. Deus sempre lhes dá uma sabedoria e uma inteligência um pouquinho acima da média. Uma mulher sem nenhuma instrução além do primário, trabalhava como costureira na empresa com a gente, né? O marido dela era um trabalhador da empresa de madeiras, trabalhava com madeireiras, né? Um homem que eu considerava sem nervos, porque era uma pessoa da mais absoluta paciência que eu conheci em toda a minha vida. E ele, por razões de a empresa estar passando por dificuldades financeiras, ele foi demitido. Ele tinha uma função de periculosidade, ele trabalhava como afiador dessas máquinas que fazem o corte das madeiras, né? E por conta disso também, em seguida, ele teve uma facilidade de arrumar numa outra madeireira, porque essa cidade tinha várias madeireiras, né? Então ele logo em seguida ele conseguiu um novo trabalho. Mas ficava um pouco longe do lugar onde eles residiam, e como eles moravam de aluguel, eles resolveram mudar-se para um outro bairro que ficasse mais próximo a esta nova madeireira, onde ele iria trabalhar, porque como ele sendo uma pessoa que tinha uma atividade, além de ser de alta periculosidade, não era uma coisa fácil para os outros funcionários fazerem, e ele era de vez em quando chamado além do horário dele, ou às vezes fora do horário dele, para atender numa questão de necessidade da empresa. Então, por isso, era muito importante que ele morasse próximo à empresa, né? Ela vinha todos os dias com o pequeno de bicicleta, né? Ela fez um pequeno arranjo na bicicleta para trazer ele para a Pai, né? Depois ela vinha trabalhar, ela trabalhava tarde, no segundo turno, né? Saía às 10 horas, e o marido dela, então, quando saía da empresa, pegava o menino na Pai. E aí, quando ela resolveu se mudar para esse outro bairro, que ficava próximo a essa empresa, né? As pessoas que também trabalhavam lá com ela disseram: ai, fulana, você vai se incomodar bastante nesse lugar onde você escolheu para morar, nessa casa onde você vai morar. Você vai ter problemas, ela disse, porque lá você vai ter um vizinho, né? Que é uma pessoa assim muito grosseira, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa assim que não tem traquejo com as pessoas, né? Não se porta com ninguém, é uma pessoa egoísta. E ele tem a mania de sexta-feira em diante, sexta, sábado e domingo, ele coloca o som numa altura absurda. Todos os vizinhos são incomodados com essa situação que esse senhor faz, né? Mas sem se importar absolutamente com ninguém. Ele fazia isso. E ela disse, infelizmente, por questões de, né, que meu marido precisa trabalhar e, né, eu não tinha muita opção, a gente vai ter que mudar mesmo, e essa foi a casa que estava na hora à disposição. E as colegas de trabalho então ajudaram no dia da mudança, foram todas colaborar com ela, né? Todas tinham assim uma grande generosidade com ela por causa dessa luz que ela trazia quando ela tinha esse enfrentamento com uma criança autista, né? Que normalmente as pessoas que são pais de crianças autistas são seres assim muito iluminados, e eles
captam as outras pessoas para seu lado, eles trazem as pessoas para seu lado assim, de uma forma generosa. E ela era assim. Além de ser uma funcionária exemplar e ser uma amiga assim muito querida. Então, depois de uma semana que eles estavam morando nessa casa, né, ela já chegou para mim e disse: Clarice, realmente, ela disse, é bastante ensurdecedor o barulho que vem da casa desse senhor. Ela disse: não, eu tive problemas imediatamente com meu filho, porque ele fica muito agitado, ele fica muito, assim, desconfortável com barulhos, né? Barulhos, multidões, essas coisas, o menino não tinha boa aceitação. Então, ela disse, o primeiro final de semana nosso foi difícil. E daí, na outra semana, quando ela estava em casa, de manhã ela ficava em casa, né? Aí ela resolveu que ela se apresentaria aos vizinhos. Ela era uma pessoa católica, muito, assim, genuína, muito simples, mas ela tinha, assim, uma abertura, né? Aí ela foi de casa em casa, os vizinhos mais próximos, aqueles que ficavam de frente para ela, assim, na casa que ficava de frente para ela. E uma dessas pessoas era esse senhor, que tinha esse costume de colocar o som alto na casa, né? Então ela se apresentou, ela disse: olha, eu sou fulana, né? Sou a nova vizinha. Eu costumo me apresentar para meus novos vizinhos porque acho que os vizinhos são a nossa segunda família numa hora de necessidade, né? Então eu estou colocando a minha casa à disposição se caso vocês precisem de alguma coisa, como também gostaria de contar com vocês se eu vier a ter uma situação difícil. E todas as pessoas receberam ela muito bem e deram-lhe as boas-vindas, né? Mas ela disse que aquele senhor foi assim muito, muito amargo, muito assim, sem nenhuma paciência, né? Ele disse: muito bem, qualquer coisa a senhora vem aqui conversar com a gente e se a gente precisa, a gente conversa com a senhora. E com poucas palavras fechou a porta e deixou aquela senhora ali, né? Aí ela veio no outro dia e disse para mim: realmente, Clarice, a gente nota que ele é uma pessoa de difícil manejo, ela disse, né? Mas vamos com calma, a gente vai conseguir melhorar essa situação. E os pais dela moravam numa cidade do interior, né? E aos finais de semana, quando eles vinham para a casa dela, não era sempre, mas de vez em quando, cada 2, 3 meses, eles apareciam, ver os netos, né? Ver a filha. E aí eles traziam, como eles tinham bastante fartura de legumes, verduras, frutas, né? Essas coisas que a agricultura proporciona, né? Então eles vinham carregados, ovos, leite, essas coisas, né? Traziam para a filha. Mas ela, quando os pais chegavam, ela sempre dizia: mãe, a senhora não deve trazer tanta coisa para mim, porque eu tenho só uma geladeira e algumas coisas, realmente, essas coisas estragam, né? Se eu não fizer uso rapidamente, né? Ela dizia: a senhora exagera, às vezes a senhora traz além do que eu necessito, mas fico muito grata, mas não precisa ser tanto, né? E aí, quando os pais foram embora naquele final de semana, no domingo à tarde, ela disse: não, mas eu tenho uma ideia com esse excesso de coisas que os meus pais trouxeram, né? Então ela pegou uma pequena vasilha, mas uma vasilha, né? E acomodou dentro alguns legumes, algumas frutas, algumas verduras, ovos, né? E foi na porta daquele senhor e bateu a porta dele. Ele veio com aquele mau humor todo, abriu a porta, percebeu logo que era aquela vizinha, né? E ela, muito sorridente, disse para ele: olha, o senhor me desculpe, né, eu vir novamente aqui, talvez estou lhe incomodando. Ela disse: mas meus pais estiveram conosco nesse final de semana e eles são muito exagerados e trouxeram muitas coisas e a minha geladeira realmente ela não comporta tanta coisa. E eu tenho que fazer alguma coisa com isso, porque senão serão coisas estragadas, terei que jogar fora, né? Então pensei que quem sabe se o senhor não se ofendesse, em lhe proporcionar, em lhe dar, né? Essas coisas. Então ele olhou aquela bacia cheia de coisas, né? E daí ele já mostrou um pequeno sorriso com aquela senhora, né? Assim ficou, né? Aí chamou a esposa veio, e aí a esposa pegou aquela bacia cheia de coisas e disse: muito obrigada, ela disse, né? Que bom que a senhora não deixou as coisas estragarem e nos ofereceu. A gente aceita com muito prazer, a mulher. Ok. E como eu sempre digo, as pessoas, quando elas são pegas, né, por alguma atitude boa, por alguma ação, né, sem esperar, elas ficam sem graça, né? E numa oportunidade futura, normalmente elas costumam retribuir. Elas costumam retribuir as coisas boas que elas recebem, né?
E assim, passados uns tempos, ele sempre, finais de semana, com aquela música alta, sempre incomodava o filho dela. Mas passados alguns meses que eles estavam morando lá, daí esse menino fez aniversário. Ele ia fazer 14 anos. E ela disse, vamos fazer uma pequena surpresa. Ele não gostava de muita gente, né? Mas ele gostava de balões, né? Ele gostava de bolos, essas coisas, essas gulodices de festas de criança, né? Então ela preparou assim os brigadeiros, os balões, né? E aí ela pensou, puxa vida, eu não tenho uma escada para pendurar os balões, né? Eu vou novamente, vou ser chata com aquele senhor da vizinhança, mas eu vou lá chegar para ele e perguntar se ele não pode, se ele não tem, né? Ela sabia que ele tinha essa escada porque ele era um trabalhador autônomo, ele fazia pequenas obras, concertos de casa, e o tipo carpinteiro, tipo pedreiro de toda ordem, assim, né? E ela chegou para ele e disse, senhor, me desculpe, eu vim incomodá-la. Ela disse, mas eu estou precisando muito de uma escada. Ela disse, porque eu quero colocar os balões, meu menino vai fazer aniversário nesse final de semana. E algumas colegas minhas de trabalho vão vir na minha casa, né, para o aniversário. E eu gostaria de uma escada para pendurar alguns balões. Então, se o senhor não se incomodar em me emprestar essa escada, né? Aí ele disse, não pode ser alguma. Ele disse, não só posso emprestar a escada, ele disse, como se a senhora preferir, né? Eu vou na sua casa e ele pendura os balões. Ele disse, né? E o marido dela, como trabalhava o dia inteiro, saía de manhã às 7h pouco, voltava depois às 6 da tarde. Nunca estava em casa durante o dia. Aí ela em casa de manhã. Ele disse, não, eu vou fazer isso para a senhora. Faço com muito gosto. E aí, quando ele estava na casa dela para pendurar os balões, aí então ela disse, eu não vou convidar vocês, ele disse, para essa festa, porque o meu filho é autista, né? A gente tem bastante problemas, mas ele também não, com pessoas estranhas, ele fica muito agitado, né? Com barulhos e coisas assim. Então ele disse, senhora, o senhor me perdoe, vai ser uma pequena confraternização apenas com as minhas colegas de trabalho, a minha mãe e meu pai, né? E, né, ele disse, não, tudo bem, ele se imagina, né? O senhor, né? E pegou a escada dele e foi de volta. Mas, quando chegou ao final do sábado, quando tinha sido o aniversário do pequeno, né, as meninas, as colegas dela de trabalho vieram, fizeram aquela pequena festa, sem muito barulho, sem muito alarde, justamente porque elas conheciam essa condição do menino, né? E aí, ao final do dia, quando todo mundo tinha se retirado, aí ela pegou um pedaço do bolo que ela tinha feito, né? Colocou assim num prato bem, assim, legal, né? E foi novamente na porta do vizinho. E então ela disse, eu estou aqui, ela disse, porque em que pese não tenha convidado vocês, porque a gente não tem condições de fazer festas muito grandes, mas o bolo ficou maior e as pessoas todas não comeram, e eu lhes trouxe um pedaço do bolo do aniversário do meu filho. E aí a mulher daquele senhor apareceu também junto do portão. Ela disse, poxa, muito obrigada por ter se lembrado de nós, né? E ela disse, não, eu tenho certeza que não vai ser nada, uma coisa muito grandiosa que eu estou fazendo, porque realmente, como eu fiz salgadinhos e outras coisas mais, o bolo ficou muito grande e eu não quero que isso se extravie, que se estrague, né? Aí deixou lá, disse, o prato a senhora me devolva depois, ela disse, né? E aí ela disse, quando chegou no próximo sábado, né, passado o aniversário, daí no próximo sábado, aí esse senhor colocou a música, ela disse, mas ele colocou a música muito mais baixa do que ele normalmente fazia, né? E ela estranhou, ela disse, nossa, estranhou. E aí aconteceu uma coisa bem desagradável. O menino dela foi para a creche, né, para a pai, e se machucou. Caiu do escorregador e fraturou a mão. Fraturou a mão. Aí ela chegou na empresa apavorada depois disso, né? E disse, Clarice, você tem que me dar pelo menos alguns dias de férias, se for possível as férias todas, se não for possível alguns dias, né? Porque eu não posso deixar meu filho mais na PAI, porque ele está agora com a mão engessada, né? O pulso, assim, né? E eu também não tenho ali, como eu sou nova vizinha, então pessoas tão chegadas já com quem eu possa deixar meu filho, né? Essa situação dele ser especial e ainda com a mão quebrada, ele disse, vai ser assim bem difícil. Então, se você puder, logicamente que eu liguei para a direção da empresa, né? E logo fizemos as férias para ela, né? Para ela ficar com o filho. E aí, ela era uma mulher muito católica. Ela era católica demais, assim, ela ia todos os finais de semana na missa, né? Levava o filho, levava a filhinha, né? E o marido dela também, mas o marido dela era uma pessoa sem nervos. Ele jamais
teria coragem de chegar no vizinho e fazer qualquer reclamação referente ao barulho. Ela disse, não, isso eu não preciso esperar do meu marido, porque ele não tem essa natureza assim de inquirir as pessoas, de fazer esse tipo de... Não. Ela disse, eu vou ter que resolver isso de outra forma. Ela disse, porque o meu marido ele não é da natureza dele de fazer esse enfrentamento com pessoas, né? Mesmo sabendo que isso está incomodando o nosso filho. Aí, no final de semana, eles foram para a igreja. Ela foi com o filho e a filha e o marido. Quando terminou o culto, na igreja, a missa, no caso, na igreja católica, eles saíram da igreja para ir embora. E aí o vizinho estava esse senhor grosseiro, estava lá. Né? Aí ele disse, vocês estão indo para casa? Ele disse, eu lhes dou uma carona. Né? E acomodaram-se no carro e ele levou eles para casa. E no trajeto fizeram pequenas palavras, porque ele realmente era uma pessoa difícil, né? Não fez grandes papos, como dizer assim, né? Ela conversou mais com a esposa desse senhor, né? E o marido dela não era de muitas falas. Muito bem. Mas, depois disso tudo, quando o filho dela foi retirar o gesso, né, do pulso, do braço, né? E naquela época não é como hoje, porque nós temos hoje um SUS que a gente pode agradecer muito. Muitas pessoas criticam, eu sei, mas hoje nós temos praticamente tudo no SUS. Né? Tem pessoas que podem fazer a parte de psicólogo, dentista, né? Fisioterapeuta. Temos hoje o SUS assim, bem abrangente do que naquela época não tínhamos. Era consulta, né? Máximo um remédio ou outro que talvez se tornasse mais caro, mas as pessoas não tinham essas facilidades. E aí, quando o filho dela foi retirado o gesso do braço, né? Aí o médico disse, olha, mas a senhora vai precisar pelo menos umas 10, talvez 20 sessões de fisioterapia, porque ele vai ter dificuldade, ainda mais que ele é especial, né? Ele vai ter dificuldade e se talvez ele não fizer essa fisioterapia, ele vai ter depois talvez alguma dificuldade com a fazer manejos com a mão, né? Vai ter alguma falta de alguma movimentação, né? E aí ela foi conversar com o padre, né? O padre da igreja era uma pessoa muito, assim, tinha um espírito assim de ajudar o próximo, aquela pessoa que realmente estava no cargo certo, né? Aí ela disse, padre, eu estou pensando em fazer uma rifa, né? E eu gostaria que o senhor me ajudasse. Ela disse, para divulgação dessa rifa, porque depois com esse dinheiro a gente vai poder pagar a fisioterapia, na época era uma coisa particular, né? O SUS não oferecia. Ela disse, eu quero fazer tudo o que eu puder para o meu filho, porque eu acho que ele já tem, assim, limitações bastantes, né? E mais uma com o braço, ela disse, seria demais. Ela disse, então eu vou fazer o que eu puder para conseguir que o meu filho tenha toda a movimentação normal do braço dele, né? O padre disse, não, mas com certeza, a gente faz divulgação depois da missa, a gente oferece para as pessoas, né? E assim foi. Aí nós conseguimos, né, com uma pessoa da comunidade que tinha a loja de ferramentas e coisas assim, a gente conseguiu um jogo de ferramentas que vem naquela maleta, assim, né, para fazer a coisa que iria ser sorteada na rifa, né, para ela. Então, esse senhor doou, né, sabia da condição, eu fui com ela lá no dia conversar com esse senhor, né? Ele me conhecia na cidade, porque eu era uma pessoa que estava coordenando esse grupo de pessoas numa empresa bastante conhecida, né? Nos recebeu muito bem, ele disse, não, eu faço questão de ajudar vocês com esse, vou oferecer esse kit, né? Vocês poderão fazer essa rifa e depois reverter o dinheiro para o menino poder fazer a fisioterapia. E aí, quando ela tinha folgas, nas manhãs ela tinha folga, porque ela trabalhava tarde, né? Então ela saía pelas vizinhanças e coisas assim para vender as rifas, e assim foi. E bateu novamente na casa daquele senhor, né? Ele disse, olha, a situação é assim, assado, né? Meu filho, o senhor sabe que meu filho é especial, né? E nós precisamos arrecadar esse dinheiro para fazer depois as fisioterapias, né? Se o senhor ficar com um bilhete ou dois, vai ser de grande ajuda, né? E ele ajudou, né? Não era de muitas palavras, mas ajudou. E aí, assim, até o dia que chegou o sorteio da rifa, né? Eles conseguiram ganhar um bom dinheiro, né? Teve pessoas que fizeram doação, assim, além do que valia o bilhete para poder contribuir, né? E daí, numa final de semana, quando eles estavam na missa, né? Foram à missa, já tinham tirado o gesso do menino, já estava fazendo fisioterapia. E aí ela chegou mais cedo na igreja e foi falar com o padre. Ela disse, padre,
Hoje, quando terminar a missa, o Senhor me conceda a palavra, pelo menos alguns minutos para eu fazer um agradecimento para a comunidade, né? Tudo deu muito certo, a gente conseguiu, a gente está com o dinheiro, meu filho vai poder fazer fisioterapia. E eu gostaria que o Senhor me concedesse pequenos minutos para eu agradecer. E aí foi o grande finale, assim, né? Quando o padre terminou a missa, que ele deu a bênção, né? Ele disse, eu gostaria que vocês ficassem apenas mais uns minutinhos para um comunicado, o padre disse, né? Aí ele chamou, ele disse, a dona, deu o nome dela, né? Disse, a senhora pode vir aqui na frente e falar com as pessoas. Aí ela subiu, ficou um pouquinho assim do lado, não exatamente onde era a frente do altar, ali na igreja, um pouquinho de lado, assim, né? E eu estava na missa naquele dia. Aí ela chegou e disse, bom dia, gente, muito bom dia para vocês, que Deus abençoe cada um, né? Muito assim, pensa numa pessoa assim que tem uma luz interior de um tamanho enorme, né? Ela disse, eu queria agradecer muito, ela disse, por vocês terem participado da rifa, por vocês terem contribuído, por vocês terem participado, né, e eu me oportunizar que o meu filho faça essa fisioterapia a partir de agora, para ele recuperar os movimentos da mão e não ficar com sequelas, né. Então, primeiramente, ela disse, agradeço a Deus, né? Agradeço demais ao padre, né, disse o nome do padre, e ela disse, em especial, eu gostaria de agradecer fulano, ela disse, e deu o nome daquele senhor, que era vizinho dela, né? Aí ela disse, esse senhor, que é meu vizinho agora, se tornou meu vizinho, né? Um grande companheiro, um grande amigo que eu encontrei na vida, né? Vejam, quando a mulher, ela coloca a sabedoria em ação, assim, é de deixar, assim, lágrimas nos olhos da gente, lágrimas, gente. Aí ela disse, eu gostaria muito de agradecer esse senhor, né? Que está sendo um grande vizinho, um grande companheiro, ela disse, desde quando eu vim morar nessa casa, né? Logo de começo a gente não conseguiu ficar próxima, ela disse, mas hoje eu considero ele um grande vizinho, um grande amigo, me ajudou, ela disse, nas horas minhas de dificuldade, ela disse, né? Me ajudou quando foi a primeira vez colocar os balões pendurados no aniversário do meu filho, me ajudou, ela disse, quando ele foi nos dar carona, às vezes que a gente estava a pé, para ir à nossa igreja domingos, né? E está sendo um vizinho assim que eu quero enaltecer, ela disse, né? E isso deixou ele assim pasmo. Ele ficou assim parado, porque ele era muito hostilizado. As pessoas que moravam próximo a ele, a vizinhança, tratavam ele com muita hostilidade. Por ele ser assim agressivo, por ele ser assim uma pessoa que egocêntrica e egoísta, que não pensava em ninguém, só nele mesmo, né? Colocava aquele barulho final de semana ensurdecedor, que a vizinhança ficava apavorada, né? E trouxe assim bastante no começo bastante problema para ela e para o filho. Ela disse, então eu gostaria muito, senhor, ela deu o nome dele, né? E gostaria de agradecê-lo. E eu disse, espero que a gente se torne cada vez mais vizinhos, bons vizinhos, ela disse, né? E que também ajudou muito na nossa campanha, né? Então, ao final, quando eles saíram depois da igreja, né? Aí o vizinho chegou para ela, abraçou ela e disse, a senhora pode contar comigo para o que a senhora quiser. Ela disse, você, até hoje, quando eu falo, gente, até hoje eu ainda me emociono quando eu falo dessa mulher. E aí, a partir desse dia, nunca mais, ao final de semana, ele colocou a música mais alta do que aquilo que ele precisava para ouvir, né? Ele colocava a música baixa só para ele, porque ele entendeu, né? E eu achei assim emocionante, porque veja, pelo fato dele ter sido uma pessoa muito hostilizada, e ele não era bem-vindo, as pessoas não convidavam ele para as festas, não convidavam ele para situações, né? Por ele ser assim, né? Por ele ser assim, essa pessoa agressiva, hostil, né? Então ele se sentia uma pessoa excluída, ele se sentia uma pessoa excluída, né? E essa mulher, né, que tinha esse filho especial autista, né? Com toda a dificuldade que ela tinha de levá-lo todos os dias para pai, né, com essa situação que a gente sabe que não é fácil, né? Foi morar num lugar onde tinha um vizinho assim que realmente no começo massacrou ela demais, mas ela, com toda a sabedoria que seguramente veio de Deus, ela conseguiu incluir aquele senhor novamente na comunidade, né?
as pessoas ficaram muito mais, digamos, compreensivas com ele, passaram a incluí-lo nas questões da comunidade, né? E ele foi vendo que para ele participar, que para ele ser incluído, ele também tinha que fazer uma parte, né? Ele também tinha que dar a sua contribuição e não apenas mostrar a força. Então, como eu falei para vocês, sempre venho falando, né, das cartas, as cartas que aquela senhora falou lá na nossa primeira conversa, né? Você pode dar cartas para as pessoas ou você pode ficar com as cartas só para você. E quando você fica com as cartas para você, né, seguramente você vai ter êxito. Porque nem que demore um pouco, mas você vai chegar numa conclusão e você vai fazer com que aquela pessoa compreenda você na integridade, na totalidade. Né? E foi o que aconteceu com aquele senhor e aquela mãe daquele menino autista. Né? Se ela tivesse chegado lá e feito assim um enfrentamento com ele, ou seja, como eu falei lá no começo das forças da natureza, quando elas se enfrentam, geralmente dá prejuízo. Né? Mas se a pessoa usa a força no sentido de sabedoria, como foi o caso do sol, que eu contei lá para vocês na primeira história, né? E ela sabe que aquilo deve vir aos poucos, com entendimento, com abrangência, não apenas focada em alguma coisa única, mas o contexto, o entorno, né? E ela foi assim, dia a dia, com pequenas coisas, com pequenos gestos, né? Com toda aquela dificuldade que ela tinha com aquele filho autista, e não esperando que o marido dela fosse fazer qualquer intervenção, porque ele era uma pessoa muito pacífica, jamais brigaria com algum vizinho, né? Mas ela teve uma sabedoria assim que emocionou, que deixou lição, né? E que vai ser lembrada no coração de toda pessoa que um dia conversou com essa mulher, que participou da vida dela de alguma maneira, como foi o meu caso, né? E esse senhor, a partir desse dia, ele também conheceu um outro lado. Ele conheceu vizinhos bacanas, né? Ele foi incluído para alguma festa de aniversário, ele foi incluído para alguma situação de empréstimo de serviços, como ele era um prestador de serviços para se manter, ou seja, era uma fonte de renda dele, mas ele não se oferecia para fazer atividades de ordem comunitária, né? De nenhuma natureza, porque ele não tinha essa... Ele era hostil. Se alguém dizia, vamos ajudar na igreja, vamos ajudar aqui lá, não. Ele nunca estava afim. E a partir desse episódio, né, ele teve um entendimento diferente da maneira como ele poderia participar. Né? Então, o que ele tinha, na verdade, ele se sentia uma pessoa só. Ele, a esposa e os filhos que não eram mais pequenos, já todos tinham saído, mas ele se sentia uma pessoa dentro de um bairro, de uma rua, onde ele era excluído pelas pessoas. Né? Ele era esquecido, ninguém convidava ele para nada e todos tinham hostilidade com ele, mal cumprimentavam e ele muito mais, né? Fazia essa hostilidade. Né? E a partir dessa mulher com essa sabedoria assim, inacreditável, gente, ele se transformou numa nova pessoa. Né? Então ele daqui a pouco, o menino que dela já chamava ele de tio, que eles eram vizinhos próximos, né? Então o menino chamava ele de tio, né? Sempre que possível, quando ele estava em algum lugar que necessitava de carona, como supermercado, às vezes na igreja, ou enfim, ele estava sempre pronto para dar carona para ela com o filho, né? Então assim foi uma história realmente de uma sabedoria inacreditável dessa mulher, né? De uma ternura, de uma resiliência que vai marcar para sempre quem conviveu com ela e espero, de verdade, que traga para vocês também algum ensinamento relativamente às cartas. Né? As cartas, quando você lança as cartas para jogar, né? Nem sempre nem sempre na primeira cartada você ganha o jogo. Às vezes você tem que dar 1, 2, 3 cartadas para você ganhar o jogo, mas sempre com aquela ideia de que você deve ficar com as cartas para você. Não ofereça carta aos outros, porque seguramente se ela tivesse enfrentado aquele senhor, né, tivesse também mostrado hostilidade, né, ela teria problemas, poderia chegar ao ponto dela decidir ter que se mudar daquele local, porque ele era absolutamente isolado e não queria saber o que as outras pessoas estão pensando. E se ele estava confortável com a música alta, se ele estava
né? Estou dentro da minha casa, no meu terreno, durante o dia, faço o que eu quero. Então, assim, vocês vejam como que às vezes um traquejo, uma forma de colocar as coisas, né? A inclusão que você faz de uma pessoa que talvez está rejeitada, que talvez está excluída naquele momento, né? Você pode transformar a vida dela e aquilo vai iluminar para as outras pessoas que estão próximas, né? Porque daí todos os vizinhos foram beneficiados com essa não colocação de som alto, né? Com essa não hostilidade desse senhor, com o favorecimento que ele daí começou a participar quando alguém precisava de algum trabalho. Muitas vezes ele oferecia e não cobrava nada, né? Então, realmente, gente, a sabedoria ela é um treino e você deve começar o quanto antes, né? A começar a fazer pequenas doses que vão trazer ao longo do tempo resultados inacreditáveis, como foi o caso dessa mulher. Então, eu espero que vocês realmente façam uma reflexão sobre isso, né? E compartilhem o vídeo, né? Se vocês gostaram, deem um like, né? E mostrem para alguém que talvez tem essa questão de hostilidade, às vezes tem guardado algum sentimento difícil de lidar, não sabe como mexer com aquele sentimento, né? E às vezes ela precisa de um estímulo, como foi o caso dessa mulher, quando ela, né, mesmo com toda a dificuldade do filho, ela conseguiu fazer com que esse homem enxergasse que ele tinha um lado bom, um lado aceitável, um lado que as pessoas iriam gostar. Tá certo, gente? Então, um grande abraço para vocês, a gente se encontra na próxima história, tá bom?